eleve o volume, ajuste o fone e prepare-se porque o que você está prestes a ouvir pode redefinir completamente tudo o que a Nação Azul imagina sobre o projeto esportivo que vem sendo arquitetado na Toca da Raposa nos bastidores das últimas semanas. A peça se movendo em silêncio, decisões seladas a portas fechadas e um protagonista inesperado que, sem fazer alarde, acaba de dar o passo mais impactante da própria carreira, deixando milhões de cruzeirenses em suspense absoluto, enquanto tentam decifrar qual será o próximo ato desse enredo que ninguém previu. Antes de seguirmos no detalhe dessa reviravolta capaz de mexer com o coração de cada torcedor, fica aqui o convite para você se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e já deixar o like, porque a informação que você vai ouvir agora promete balançar as estruturas do Cruzeiro e, se você não quiser perder nenhum lance das próximas atualizações, é melhor garantir que todas as notificações apareçam para você na hora certa. Respira fundo e imagina a grandeza do cenário. Reuniões confidenciais, conversas em voz baixa nos corredores da administração, olhares de apreensão entre comissão técnica e dirigentes que sabem estar diante de uma decisão que pode decidir até mesmo o posicionamento tático do time para toda a temporada 2026, e por isso nenhum detalhe pode vazar antes do tempo certo, pois a operação inteira depende de um alinhamento cirúrgico para que o desfecho seja favorável à Raposa dentro e fora de campo. Chega o momento de revelar o cerne dessa trama. Japa, a cria da Toca de apenas 21 anos, ídolo em formação e xodó de grande parte da arquibancada, recebeu sinal verde para deixar Belo Horizonte rumo ao Mirassol, clube que garantiu vaga na Libertadores após uma campanha histórica, e o acordo tem tudo para ser fechado em definitivo nos próximos dias, abrindo caminho para que ele vista a camisa do Leão Caipira já na fase preliminar do torneio continental. A investida do Mirassol não surgiu do nada. Ainda em outubro, emissários do clube paulista mapearam o elenco do Cruzeiro em busca de jovens com perfil físico de intensidade e boa leitura de jogo, encontrando em Japa o encaixe perfeito para o meio-campo que precisará alternar linhas de marcação e construção quando encarar rivais de alto nível na competição sul-americana. E a resposta rápida da diretoria estrelada foi pragmática. Liberar o atleta pode acelerar seu amadurecimento e, de quebra, abrir espaço na folha salarial. Quando Japa surgiu no Sub-17, ainda em 2021, treinadores de base ficaram impressionados com a agilidade na condução curta, a frieza em passes verticais e a facilidade para acelerar a transição ofensiva, características que lhe renderam promoção meteórica ao elenco profissional antes mesmo de completar idade júnior, algo que reforçou a imagem de joia rara destinada a protagonizar o futuro celeste. No entanto, lesões em sequência, primeiro uma pubalgia e depois um estiramento grau 2 no posterior da coxa direita, fragmentaram seu processo de consolidação, diminuindo minutagem e gerando incerteza sobre quando ele alcançaria ritmo pleno. Cenário que obrigou o departamento médico a traçar um plano de fortalecimento muscular intensivo durante todo o segundo semestre de 2024. Essa pausa forçada coincidiu com a chegada de reforços experientes para o setor, inflando a concorrência interna. Ao lado de Ramiro, Lucas Silva, Matheus Pereira e Pablo Galdames, o jovem camisa 27 viu oportunidades minguarem, e mesmo já estando 100% clinicamente recuperado, a comissão entendeu que a relação minutos-jogo versus potencial poderia ficar desequilibrada se ele permanecesse, o que culminou em uma reunião estratégica no início de novembro. Leonardo Jardim foi categórico ao defender a solução. Para manter o processo de evolução técnica sem despedaçar a confiança do atleta, o empréstimo com minutos garantidos se torna o melhor caminho, e por isso ele endossou a proposta do Mirassol por um período inicial de 12 meses, com possibilidade de extensão automática caso metas de participação sejam cumpridas. Tudo devidamente amarrado em contrato. As tratativas envolvem ainda uma taxa de vitrine no valor de R$800 mil, mais bônus variável ligado a metas de performance no Campeonato Paulista e na Libertadores, e, caso o Mirassol exerça a opção de compra ao término do vínculo, a SAF Celeste receberia R$12 milhões, por 70% dos direitos econômicos, mantendo participação futura em revendas internacionais. Do ponto de vista tático, a saída de Japa pressiona o Cruzeiro a remodelar suas alternativas de criatividade na segunda linha, sobretudo porque a diretoria já opera sob a premissa de disputar simultaneamente Brasileirão, Copa do Brasil e, possivelmente, a Sul-Americana, demandando elenco numeroso e versátil. Motivo pelo qual um novo meia-armador de características parecidas pode desembarcar em janeiro. Para o Mirassol, ter em mãos um meia de base de clube gigante, acostumado a jogos grandes e com fome de afirmação, é peça essencial do plano ambicioso que a presidência projeta. Afinal, enfrentar Libertadores tradicionais requer capacidade de manter o ritmo elevado por 90 minutos, algo que Japa oferece graças ao vigor desenvolvido na Toca da Raposa, onde a preparação física é reconhecida nacionalmente. Enquanto isso, no Barro Preto, o torcedor reage de forma dividida.
Parte entende que ceder a promessa pode ser a chave para a valorização futura, enquanto outro segmento teme que o empréstimo abra precedente perigoso e antecipa um déjà vu de estrelas que não retornam com o mesmo brilho, criando discussões acaloradas nos grupos de mensagem e podcasts dedicados à Raposa. A alta cúpula, por sua vez, vê vantagem no timing do negócio, pois a janela doméstica abre em 11 de janeiro, permitindo reinvestir a economia salarial em reforço pontual para a função de volante box-to-box que o treinador considera prioritária, especialmente se a SAF conseguir negociar um veterano em declínio e liberar mais R$450 mil. R$450 mil mensais de folha. Nos corredores da Cidade do Galo, o movimento também é pauta, já que rivais diretos monitoram cada passo do planejamento celeste em busca de fragilidades, e o simples fato de o Cruzeiro facultar a saída de um meio-campista habilidoso é visto como oportunidade para gerar pressão midiática, o que demonstra a relevância estratégica de toda essa operação em níveis que transcendem o campo. Se o empréstimo se concretizar até 15 de dezembro, existe cláusula para jogo despedida no Mineirão, onde Japa seria homenageado pela torcida antes de seguir para o interior paulista, ato simbólico que serviria para pavimentar um retorno em clima positivo e, ao mesmo tempo, reforçar o alinhamento institucional entre clube e atleta, prevenindo arestas que possam surgir em eventual transferência definitiva. Financeiramente falando, o Cruzeiro conseguiu costurar um acordo que beira a perfeição no que diz respeito à relação custo-benefício. A taxa de vitrine fixada em R$800 mil, R$800 mil, praticamente igual aos R$840 mil, R$840 mil, que Japa receberia em salários e direitos de imagem durante 12 meses, o que significa que, na prática, o clube abre mão de menos de R$40 mil, R$40 mil, no fluxo de caixa anual para liberar o jogador, valor irrelevante. Dentro de um orçamento operacional que ultrapassa R$300 milhões, R$300 milhões de reais. Esse equilíbrio contábil garante que a SAF mantenha o teto financeiro definido para 2026 sem recorrer a receitas extraordinárias nem comprometer a disciplina orçamentária que se tornou pilar do projeto de sustentabilidade a longo prazo. Ao mesmo tempo, a diretoria trabalha com cenários de valorização agressiva, sustentados por estudos de mercado que indicam aumentos médios de 120% no valor de atletas sub-23 que disputam ao menos 8 partidas na Libertadores, mesmo que eles não avancem às fases finais. Se Japa alcançar minutagem superior a 600 minutos na competição, o Departamento de Inteligência Financeira projeta que sua cotação possa saltar dos atuais R$12 milhões, R$12 milhões de reais, para algo próximo a R$27 milhões, R$27 milhões de reais, resultado de métricas que levam em conta visibilidade internacional, exposição midiática, performance individual em métricas de scouting e, sobretudo, o fator escassez de meio-campistas jovens com experiência continental. Esse possível salto de valor embute ainda um benefício contábil estratégico. O Cruzeiro registrará a operação como empréstimo com opção de compra, sem dar baixa no valor contábil do ativo Japa em seu balanço patrimonial. Isso significa que, independentemente do desempenho esportivo, o clube estabiliza o indicador de endividamento líquido-receita, hoje em torno de 0,8, sem afetar o EBITDA ajustado, variável monitorada de perto por bancos e investidores que avaliam a solvência da SAF. Caso o Mirassol exerça a compra ao fim do vínculo, a entrada de caixa será reconhecida como lucro extraordinário, proporcionando margem para amortizar dívidas trabalhistas remanescentes da era associativa, sem comprometer o capital de giro nem o orçamento de reforços. Outro ponto pouco visível para o torcedor, mas essencial no planejamento, está na diluição do risco jurídico. Ao emprestar o atleta, o Cruzeiro transfere para o Mirassol a responsabilidade sobre encargos trabalhistas, possíveis litígios por imagem e até parte do seguro de lesões de alta severidade, algo que reduz a contingência legal em aproximadamente R$200 mil, R$200 mil anuais, segundo estimativas do Departamento Jurídico Celeste. Esse mecanismo protege a SAF contra passivos que poderiam surgir em caso de nova contusão crônica, blindando as finanças e preservando a reputação institucional de gestão responsável, ponto vital para manter nota máxima em auditorias independentes e atrair patrocinadores prêmio. Por fim, a negociação cria espaço orçamentário imediato para reinvestimento em ativos de curto retorno, como o scouting de atletas sub-20 no mercado sul-americano, cujo custo médio por aquisição gira em torno de R$500 mil, R$500 mil. O Cruzeiro planeja alocar parte da economia salarial nesse funil de prospecção, diversificando o portfólio de talentos e potencializando futuras vendas. Em outras palavras, ao transformar o empréstimo de Japa em uma operação quase autofinanciada, a SAF demonstra maturidade financeira, reduz exposição a riscos, amplia a chance de ganho patrimonial e, de quebra, reforça a narrativa de clube moderno que alia austeridade e ambição competitiva. Movimento que se encaixa perfeitamente no cronograma de ajustes estruturais previsto até a temporada 2028.
Dentro do elenco, lideranças como Lucas Silva e William apaziguam o grupo explicando que decisões desse tipo fazem parte de um planejamento maior, e que a porta sempre permanecerá aberta para um retorno com status ainda mais elevado, mensagem reforçada pelo próprio presidente da SAF, Pedro Lourenço, numa reunião rápida no vestiário após o treino de quinta-feira. À medida que os detalhes se alinham, os preparadores físicos do Mirassol já receberam planilha com histórico médico, dados de performance e parâmetros de carga semanal ideais para evitar recidivas, um protocolo de transição montado em parceria entre os dois departamentos e que simboliza a mentalidade moderna adotada pelo Cruzeiro desde a chegada de Leonardo Jardim. Em campo, a comissão mirassolina vislumbra Japa flutuando entre linhas no 4-2-3-1, ora recompondo como segundo volante, ora avançando às costas do volante adversário, combinando com alas velozes e garantindo alternativas de passe curto que quebram marcações rígidas, conceito muito valorizado em mata-matas continentais, onde o detalhe faz toda a diferença. Agora que a engrenagem começou a girar, resta acompanhar o anúncio oficial, que deve ocorrer em vídeo conjunto dos dois clubes, marcando o início de uma parceria que, se bem-sucedida, pode abrir precedentes para futuras cooperações, inclusive no compartilhamento de metodologia de scouting e captação de talentos no interior paulista. E você, torcedor, acredita que emprestar Japa ao Mirassol é o movimento ideal para destravar o potencial da cria da Toca ou imagina que o Cruzeiro poderia aproveitar melhor o jovem no Mineirão em 2026? Deixe sua opinião nos comentários, garanta seu like e não se esqueça de se inscrever no canal para acompanhar cada detalhe desse e de outros bastidores que iremos revelar em breve.